Polêmica envolvendo o novo manto do Mengão. Desfalque confirmado de última hora no Flamengo. E também vamos falar sobre um absurdo contra o rubro-negro mais querido do Brasil que aconteceu hoje. Tudo isso e muito mais agora aqui no canal Voz Rubro Negra. Então se inscreve no canal, aciona o sino de notificação, deixa o like no vídeo para ajudar e fortalecer ainda mais o trabalho e o crescimento aqui do canal Voz Rubro Negra. Sem mais enrolação, vamos às notícias do Mengão dessa terça-feira. Eu já começo o vídeo falando sobre uma polêmica que começou ontem e terminou hoje, envolvendo os novos mantos do Mengão. É isso mesmo, os novos mantos do Mengão para a próxima temporada. Muito se falou que o novo uniforme teria umas listras onduladas, como se fosse representado de uma bandeira, e o segundo uniforme seria todo branco com Adidas aqui e o escudo do Flamengo. O uniforme número 1 foi reprovado pelo conselho, já o uniforme número 2 foi aprovado. A Adidas deve fazer um novo desenho desse novo uniforme número 1 e deve ser enviado novamente para o conselho aí. O conselho irá aprovar ou não o novo manto do Mengão, tá certo, galera? Então, passando a régua nesse assunto, vamos falar sobre uma outra situação. Muito se falou no dia de hoje sobre uma reviravolta acontecendo numa renovação de contrato do Diego Alves. Vou explicar mais ou menos em que pé está essa situação, mais ou menos em que pé está essa situação. O Flamengo fez uma proposta para o Diego Alves e o seu empresário. O Diego Alves aceitou a proposta, todo mundo aceitou. Porém, quando essa proposta chegou às mãos do financeiro do Flamengo, houve aí uma certa indagação do conselho do Flamengo, da parte financeira do Flamengo, sobre os valores de salário, sobre os valores que o goleiro iria receber no Mengão. Isso causou um impasse muito grande, mas a informação que a gente tem agora da tarde é a seguinte: é de que esse impasse já foi resolvido, já está tudo muito bem acertado entre ambas as partes, e nos próximos dias já deve acontecer a assinatura de contrato do Flamengo com o Diego Alves. Muita gente falando muita coisa, muita gente falando que a situação deu para trás, que não houve renovação, que não vai haver a renovação de contrato, mas tá tudo sob controle, já tá tudo muito bem encaminhado, muito bem acertado, e isso já deve ser oficializado nos próximos dias. Inclusive, o Flamengo treinou hoje lá no CT do Grêmio em Porto Alegre, e inclusive o goleiro Diego Alves treinou entre os titulares. É isso mesmo, Diego já treinou entre os titulares e pode ser que seja o titular do Mengão amanhã no confronto contra a equipe do Atlético Paranaense. Eu já quero fazer uma pergunta para você, torcedor rubro-negro. Sabendo disso, sabendo dessa informação, você colocaria o Diego Alves como titular ou manteria o Hugo Souza? Lembrando que o jogador acaba de vir de uma lesão e o Flamengo vai ter esse jogo dificílimo contra a equipe do Atlético Paranaense. Deixa aqui a sua opinião nos comentários, que eu quero saber a sua opinião, torcedor rubro-negro. Vamos passar a régua nesse assunto, falar agora sobre uma outra situação também envolvendo a Copa do Brasil, o jogo do Mengão amanhã, que o Flamengo tem um desfalque confirmado. Diego Ribas, que já não havia viajado para o confronto contra a equipe do Internacional, teve uma lesão na coxa, lesão essa de grau 2, e ficará em desfalque do Flamengo, desfalcará o Flamengo por no mínimo 15 dias. É isso mesmo, a lesão dele é grau 2 e ficará aí se tratando, né, durante 15 dias para se recuperar, para voltar aos campos, para voltar aos gramados. A gente torce aí para que o Diego se recupere bem, a gente torce para que o Diego volte logo, pois é um jogador muito importante do Flamengo. Lembrando que o Flamengo já não tem para a próxima partida do Campeonato Brasileiro, o Flamengo não terá o William Arão nem Thiago Maia. Nenhum dos dois jogadores estará à disposição por conta de um terceiro cartão amarelo que os dois levaram contra a equipe
do Internacional. Então, situação aí um pouco complicada ali para armar esse meio de campo do Mengão para a partida contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar sobre o absurdo contra o Flamengo. A gente vem falando nos últimos dias que o Pedro vem jogando muito bem, chegou a ser comparado pelo Luiz Roberto até com o Lewandowski, sendo um melhor centroavante do que o Lewandowski. Levantou-se essa bola nos últimos dias. E hoje foi confirmado pela manhã de que Bruno Henrique e também o Pedro foram convocados para a seleção brasileira. Eu vou explicar mais ou menos como é que vai funcionar. Os dois jogadores estão como suplentes, reservas dos reservas. Se algum jogador que foi convocado da posição, seja um atacante de lado ou um centroavante, se um dos dois se machucarem, aí sim, tiver algum problema, se machucar nos clubes antes de se apresentar à seleção, aí sim Bruno Henrique ou o Pedro será integrado à equipe do Tite. Então os jogadores foram convocados, mas nesse primeiro momento os jogadores ficam como suplentes. Caso alguém se machuque, caso alguém tem alguma lesão séria, aí sim entra os dois. Por que eu disse que é um absurdo contra o Flamengo? Porque o Flamengo aí já vem perdendo muitos jogadores. E caso aconteça uma tragédia para certos jogos do Campeonato Brasileiro, contra o Atlético Goianiense e pela Copa do Brasil, o Flamengo passando pelo Atlético, o Flamengo teria o desfalque aí nessas duas partidas. No jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Flamengo já perderia no mínimo 6 jogadores. Já tem Rodrigo Caio e Everton Ribeiro, que já estão convocados para a seleção brasileira. Tem o Arrascaeta, que já foi convocado também pela seleção do Uruguai. Tem o Isla também, que pode ser convocado também para a seleção chilena. Ainda tem Pedro e Bruno Henrique também podem ser desfalques para o Mengão, tá certo, galera? Então, ó, por hoje foi isso. Se você não é inscrito no canal, cara, se inscreve no canal, aciona o sino de notificação, deixa o like nesse vídeo para ajudar ainda mais o trabalho e o crescimento do canal. Nós estamos chegando rumo aos 30 mil inscritos e a sua inscrição é muito importante para nós. Valeu? Tamo junto, saudações rubro-negras, e a qualquer momento a gente volta para atualizar você de tudo que tá acontecendo no Mengão. Valeu? Tamo junto e saudações rubro-negras.